hoje nós vamos continuar no capítulo 4, né? Então a gente vai trabalhar com integral de convolução, fazer uma breve introdução, depois a gente começa algumas questões sobre ela, tá? Então, a gente iniciar, pensar numa força excitante que não seja periódica, ela geralmente tem uma magnitude que vai variar com o tempo. Ela vai atuar por um tempo específico, então depois vai parar. Então a gente tem essa condição. A forma mais simples, mais conhecida, é o impulso ou a força impulsiva. É uma força que tem uma grande magnitude, F, e atua por um tempo muito curto, ΔT. Então, a gente pegar, considerar que eu tenho duas velocidades, x1 e x2, tá, que vão denotar as velocidades da minha massa m, tá, antes e depois de uma aplicação, a gente tem, então, o seguinte, que o impulso é igual uma força vezes a variação do tempo, que é igual a massa vezes a velocidade 2 menos a massa vezes a velocidade 1. Tá? Quando a gente diz que a magnitude do impulso vai ser F ΔT, a gente pode então colocar como F. Tá? Podemos escrever em geral. Então, que F é igual a integral de T a T mais ΔT de F dt. Tá? O impulso unitário, então, ou seja, que ele tem um valor 1, tá? Ele atua em t igual a zero, é definido como f, o limite de ΔT a t, a integral de t mais ΔT, f de t, que é igual a 1. Tá? Pode-se ver que para que a gente tenha f de t tem um valor finito, f tende ao infinito, já que dt tende ao zero. Tá? Então a gente tem uma condição aqui para que a gente tenha essa condição 1 do nosso impulso. Tá? O impulso unitário, então, ele também é chamado a função delta Dirac. Tá? Então, a gente também consegue representar ela como delta Dirac. O impulso de F com F agindo em T igual a zero, então é denotado então, como F vezes delta Dirac, ou seja, o próprio impulso vezes a amplitude. Se a gente pegar um exemplo aqui agora, então, eu tenho aqui Perdão. Se a gente considerar agora a resposta ao impulso de um sistema massa mola amortecedor, tá? Eu tenho um impulso aqui, tenho o meu F ΔT igual a 1, né? Então, a gente está considerando o sistema com grau de liberdade, sistema massa mola amortecedor, e está submetido a um impulso unitário. Tá? Para um sistema subamortecido, então, a nossa equação do movimento vai ser a massa vezes a aceleração de x, mais o coeficiente de amortecimento vezes a velocidade de x, mais k, a rigidez da mola, vezes meu x igual a zero. A solução para essa condição, então, é x e t, n menos o fator de amortecimento, vezes a frequência natural, vezes o tempo. Tá? Tudo isso vezes x0, que é o deslocamento inicial, vezes o cosseno da frequência natural amortecida, vezes o tempo, mais a velocidade de x, mais o fator de amortecimento, vezes a frequência natural, vezes o deslocamento inicial, dividido pela minha frequência natural amortecida, tá? Vezes o seno da frequência natural amortecida vezes o tempo, certo? Se a gente considerar que a massa, tá, está em repouso, tá? Então, porque o impulso unitário é aplicado quando a velocidade inicial é igual a zero, e t menor que zero, ou t igual a zero menos, a gente pode obter uma relação impulso-momento, ou seja, impulso vai ser igual a 1, que vai ser igual a massa vezes a velocidade no tempo igual a zero, menos a massa vezes a velocidade no tempo antes de zero, que é igual a minha massa vezes a minha velocidade inicial. Tá? Assim a gente consegue determinar que as condições iniciais vão ser que o deslocamento inicial vai ser zero, que a minha massa está em repouso, certo? A minha velocidade inicial vai ser quem? Vai ser 1 sobre a minha massa. Tá? Com isso, então, a gente consegue fazer as substituições. Aí a gente vai ter a função g de t. Essa função g de t vai ser quem? Vai ser Euler elevado na menos o fator de amortecimento vezes a frequência natural vezes o tempo, dividido pela massa vezes a frequência natural
amortecida, vezes o seno da frequência natural amortecida vezes o tempo. Tá? Essa equação, então, é a resposta do sistema de um grau de liberdade a um impulso unitário, tá? Conhecido, então, como função de resposta ao impulso, e ela vai ser denotada por g de t. Tá? A função g de t vai ter esse formato, certo? Em que o período, né, esse período aqui vai ser 2π sobre ômega d. Tá? Então, a gente vai ter essa condição aqui, ok? Se a magnitude do impulso for f, ou seja, agora eu tenho f vezes multiplicando toda a minha condição aqui, né? Aí. E se o impulso for aplicado num tempo arbitrário, t igual a tal, ele vai mudar a velocidade em t igual a tal, em um valor f sobre a massa. Tá? Supondo que x igual a zero até que o impulso seja aplicado, o deslocamento x em qualquer momento t subsequente, causado por uma mudança na velocidade no tempo tal, se a gente substituir t após a aplicação, isto é, t menos tal, então a gente obtém que x de t vai ser igual a um impulso vezes a função g no tempo menos tal. Ou seja, o tal vai estar deslocando a minha função aqui, que é o tempo, que é o deslocamento que eu tenho aqui no meu em relação a zero. Esse deslocamento vai ser provocado, então, por esse tempo tal. Ok? E pegar um exemplo, né? Então, aqui eu vou pegar um martelo e vai ser aplicado numa estrutura. Tá? O martelo tem uma célula de carga, então, para a gente medir a força de impacto, certo? E a estrutura tem a seguinte relação: tem uma massa que é igual a 5 kg, as rigidez das colunas somadas, né, tá, 2.000 newtons, tá? O coeficiente de amortecimento da estrutura foi determinado como sendo 10 newton segundo metro e o impulso 20 newton segundo, tá? E pediu para a gente encontrar então a resposta. Pegando a resposta, no livro tem as condições. Eu achei melhor a gente fazer já no Octave. Então, colocar os dados, a massa, a rigidez da mola, o coeficiente de amortecimento e o impulso. Tá? Frequência natural, K sobre M, então vai me dar 2.000 sobre 5, a raiz quadrada de K sobre M vai me dar 20, fator de amortecimento 0,05 e a frequência natural amortecida, então, vai dar um valor bem pequeno. Foi feito aqui, então, aplicada a equação que a gente tem, e aqui está a nossa o comportamento. Então, o comportamento é o comportamento da função g, né? A função g, tempo zero, porque eu não tenho nenhum tal, deslocando esse ponto. Então, a gente pode ver que ele começa com uma amplitude alta e essa amplitude vem caindo, ok? Se a gente pegar agora, então, uma resposta a uma condição forçante geral, a gente tem que considerar o seguinte, que eu tenho uma função f de t, tá? A gente pode dizer que essa força é composta de uma série de impulsos, ou seja, vários impulsos sendo colocados ao longo do tempo, certo? Então, vários pequenos impulsos com tamanho delta tal, tá? Se a gente, então, assumir que no instante tal, que é esse cara aqui, a força F de tal atua no sistema por um curto período de tempo, delta tal. Então, o impulso que vai atuar em t menos tal é dado por F de tal vezes delta tal. Tá? Então, a variação em x ali vai ser quem? Vai ser F de tal vezes delta tal vezes a minha função g t menos tal. A resposta no tempo t pode se encontrar, então, somando todas as respostas dos impulsos elementares agindo nos tempos tal. Então, x de t vai ser o somatório de f de tal vezes a função g, t menos tal, vezes delta tal. Então, se a gente fizer delta tal tendendo a zero e substituindo o somatório por integração, a gente tem, então, que x de t vai ser igual a zero a t, f de tal, g de t menos tal, vezes d tal. Substituindo agora g de t, então a gente tem que x de t
1 sobre a massa vezes ômega d, a integral de 0 a t de f de tal e Euler, né, elevado na menos FA, ômega n, t menos tal, seno de ômega d, t menos tal vezes d tal. Uhum. Essa expressão aqui, tá, a integral dessa expressão, essa integral aqui, é chamada, essa equação, então, perdão, é a resposta do sistema para um grau de liberdade subamortecida a uma estação arbitrária, utilizando, então, a integral de convolução. Que essa integral aqui, então, é a chamada integral de intraconvolução ou integral de Duhamel. Tá? E em muitos casos é possível que a gente consiga fazer essa integração de f de t, né, o f de tal, que permite a integração de f de t e a gente consegue ter a resposta desse sistema. Quando não é possível, então a gente usa a integração numérica, né, daí é feita a integração numérica para que a gente possa ter essa condição aqui, conseguir resolver essa solução. Tá? Hoje a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula, então, a gente vê mais sobre a integral de convolução. Daí ela é referenciada ao deslocamento de base. Beleza? Muito obrigado.